O cheiro de assado no domingo sempre foi uma armadilha. Para mim, nunca significou conforto ou família. Era o cheiro da convocação. E naquele dia, o aroma parecia mais denso, quase sufocante. Eu estava sentada à mesa de jantar da casa onde cresci, uma espectadora em um museu da vida de outras pessoas. As paredes eram cobertas de porta-retratos, todos exibindo os sorrisos de minha mãe, Clara, meu padrasto, Ricardo, e meu irmão mais novo, Lucas. Eu, a filha mais velha, a rocha, a resolvedora de problemas, era uma presença fantasma naquelas molduras. Após o teatro das trivialidades, a bomba finalmente explodiu. A casa, o grande símbolo de status e segurança deles, estava prestes a ser tomada pelo banco. Uma dívida de R$ 180 mil, acumulada em empréstimos para sustentar um estilo de vida que nunca lhes pertenceu, e os projetos fracassados do meu irmão. Eles me olhavam com uma expectativa faminta, a mesma que eu conhecia desde criança, a expectativa de que eu, mais uma vez, iria consertar tudo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da minha própria respiração, fria e controlada. A performance de minha mãe foi digna de um prêmio. As lágrimas surgiram no momento exato, a voz embargada pela emoção calculada. Ricardo, o eterno facilitador, colocou a mão no ombro dela, um gesto de apoio que era, na verdade, um reforço da pressão sobre mim. Lucas, o filho de ouro de 24 anos, olhava para o prato, incapaz de encarar o resultado direto de sua própria incompetência. Eles teceram uma narrativa de vítimas, de uma sequência de azares e decisões mal compreendidas. Falaram sobre a importância de manter o legado da família, sobre a vergonha que sentiriam se perdessem a casa. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre a minha autonomia, tentando me enterrar sob o peso da obrigação. E então, veio o golpe final, a frase que eles guardaram para selar o meu destino. Com os olhos cheios daquela falsa vulnerabilidade, minha mãe me encarou e disse: "Filha, você é a nossa única esperança. Você sempre foi a mais forte. É o mínimo que você pode fazer pela família que te deu tudo." A audácia daquelas últimas palavras, "te deu tudo", ecoou em um lugar vazio dentro de mim, um cofre de memórias de sacrifício e negligência. Naquele instante, algo se quebrou. Não de forma barulhenta, mas como uma rachadura silenciosa que percorre o vidro de ponta a ponta. O som da sala de jantar desapareceu, substituído por um zumbido baixo e focado dentro da minha cabeça. Eu não sentia mais a dor da injustiça ou o peso da culpa. Sentia uma clareza cortante, uma frieza matemática que tomou conta de cada célula do meu corpo. Enquanto eles me observavam, esperando por uma resposta, por um plano de resgate, eu apenas assenti lentamente. Meus olhos, que antes refletiam preocupação, tornaram-se opacos, calculistas. Eles viram meu aceno como uma rendição, um alívio. Sorriram entre si, a tensão se dissipando do ar. Mal sabiam eles que aquele aceno não era uma promessa de ajuda. Era a assinatura de um contrato diferente. A pergunta na minha mente não era mais: como posso salvá-los? Mas sim, como posso garantir que eles finalmente paguem por tudo? A resolvedora de problemas havia morrido naquela mesa. Em seu lugar, nasceu uma auditora. E a dívida que eu estava prestes a cobrar não era apenas financeira. Aquela mesa de domingo não foi o fim de algo, foi o início. O início da minha libertação, embora eu ainda não soubesse todos os passos que precisaria dar. Foi o momento em que a balança, desequilibrada por quase 30 anos, começou a pender para o meu lado. A garotinha que um dia foi deixada para trás com moedas insuficientes para comprar um pão finalmente, entendeu que o amor daquela família vinha com um preço exorbitante, um que eu não estava mais disposta a pagar. A transformação é um processo silencioso, muitas vezes invisível para quem está ao redor, até que as consequências se tornem inegáveis. Foi a primeira vez que a calculadora na minha cabeça superou o coração. É incrível a clareza que surge no momento da maior traição. Queria saber se mais alguém já sentiu essa mesma virada de chave e de que lugar do mundo essa sensação também é familiar. Fiquem por aqui, porque o cálculo que eu estava prestes a fazer mudaria as regras do jogo para sempre.
A frase da minha mãe, "A família que te deu tudo", não foi apenas uma mentira, foi um gatilho. Ela destrancou um arquivo de memórias que eu mantinha sob forte compressão, uma contabilidade emocional que eu evitava a todo custo. A verdade é que aquela mesa de jantar foi apenas o capítulo final de uma longa história de exploração. Tudo começou muito antes, em uma infância onde eu não era uma criança, mas uma função. Aos 8 anos, eu já era a mini-adulta da casa. Enquanto minha mãe, Clara, e meu padrasto, Ricardo, viviam uma vida social agitada, eu era a responsável por garantir que meu irmão mais novo, Lucas, fizesse o dever de casa, jantasse e fosse para a cama. Eles não me viam como uma filha que precisava de cuidados, mas como uma gerente de projetos domésticos não remunerada. A minha infância não foi marcada por brincadeiras, mas pelo peso de uma responsabilidade que nunca deveria ter sido minha. Uma dívida que começou a se acumular muito antes de qualquer dinheiro entrar na equação. A dinâmica era cruelmente simples. Lucas era o filho de ouro, e eu era a filha funcional. Para ele, todos os recursos, todo o tempo, todo o afeto. Para mim, todas as obrigações. Enquanto ele era matriculado em aulas de violão, futebol e inglês, minhas atividades extracurriculares eram aprender a fazer lista de supermercado e a negociar com o encanador. Ele recebia elogios por notas medianas. Eu era cobrada por qualquer coisa abaixo da perfeição. Clara e Ricardo criaram um sistema perfeito, onde a minha competência financiava a incompetência dele. Cada problema que eu resolvia, cada crise que eu administrava em silêncio, era mais um tijolo na parede que os protegia das consequências de suas próprias escolhas e da criação de um filho que nunca aprendeu o significado da palavra não. Eles não estavam criando uma família. Estavam montando uma estrutura de suporte para o seu projeto de estimação. E eu era a viga mestra, silenciosa e sobrecarregada, que sustentava tudo. O primeiro golpe financeiro direto veio aos 15 anos. E foi brutal em sua simplicidade. Eu tinha conseguido meu primeiro emprego como jovem aprendiz em um escritório. O primeiro salário, R$ 450, parecia uma fortuna. Eu me lembro de segurar as notas, sentindo o cheiro do papel, planejando comprar um par de tênis novos e guardar o resto. Foi então que minha mãe se aproximou, com aquele sorriso doce que ela usava para mascarar suas intenções. "Filha, que orgulho!" ela disse antes de emendar. "Você pode me emprestar. A fatura do cartão chegou alta por causa daquela viagem de fim de semana. Te devolvo no mês que vem." Eu, condicionada a agradar, entreguei. O mês seguinte veio e passou. E o outro. O dinheiro nunca foi devolvido. E a menção ao assunto era tratada como uma ofensa, uma ingratidão. Ali, eu aprendi a lição mais importante sobre eles. Meu sucesso não era para mim. Era apenas mais um recurso a ser explorado por eles. A sabotagem mais dolorosa, no entanto, veio aos 18 anos. Eu havia estudado como nunca, noites a fio, e passei em uma universidade federal de prestígio em outra cidade. Era a minha passagem para a liberdade, a chance de construir uma vida com base nos meus próprios termos, longe da atmosfera sufocante daquela casa. A reação deles não foi de orgulho, mas de pânico disfarçado de preocupação. "Mas, filha, ir para tão longe?" dizia minha mãe. "E quem vai nos ajudar com o Lucas? Ele está em uma fase tão difícil no ensino médio", completava Ricardo. A pressão foi implacável, diária. Uma tortura emocional que me pintava como egoísta por querer seguir meu próprio caminho. No fim, eu cedi. Cancelei minha matrícula, engoli o choro e a frustração e me conformei com uma faculdade particular na minha cidade, que eu pagava com meu próprio trabalho. Eles não precisavam de mim. Eles precisavam da minha função, e abrir mão dela era um ato de traição que eu ainda não tinha coragem de cometer. Com o tempo, eles consolidaram a narrativa que os absolvia de toda a culpa. Eu não era a filha explorada. Eu era a rocha, a forte, a que dá conta de tudo. Essa imagem, que eles vendiam para amigos e para si mesmos, era uma ferramenta de manipulação genial. Ao me rotular de forte, eles se davam permissão para me sobrecarregar, porque, afinal, rochas não se cansam,
não sentem dor, não têm necessidades. Eu mesma acabei internalizando esse papel como um escudo. Ser a resolvedora de problemas me dava um senso de propósito, ainda que distorcido. Era mais fácil focar em apagar os incêndios deles do que encarar o vazio da minha própria vida emocional. Um vazio que eles mesmos haviam criado. A força que eles tanto elogiavam não era um traço de personalidade, era uma cicatriz, o resultado de anos de negligência emocional e responsabilidades forçadas. E eles se orgulhavam da minha cicatriz como se fosse uma obra de arte deles. O trabalho invisível era o mais exaustivo. Não estava nas planilhas, não podia ser quantificado, mas era o que realmente mantinha a casa de pé. Era eu quem mediava as brigas de Clara e Ricardo sobre dinheiro. Era eu quem consolava Lucas após cada projeto fracassado, reescrevendo seu currículo, ensinando-o a se comportar em uma entrevista de emprego. Era eu quem ficava acordada até tarde, pesquisando maneiras de renegociar as dívidas do cartão de crédito deles, dívidas feitas em jantares e viagens das quais eu nunca participei. Eu era a terapeuta, a consultora financeira, a gerente de crises, tudo em um pacote só. Em troca, eu recebia o silêncio da normalidade, a ausência de caos que eles interpretavam como paz. Eles nunca entenderam que a tranquilidade em que viviam era um serviço de luxo, pago com a minha sanidade e o meu tempo. E agora, com uma dívida de R$ 180 mil, a conta final por esses serviços havia chegado. Portanto, quando me sentei àquela mesa de jantar, ouvindo sobre a hipoteca, não vi um evento isolado, mas a soma de todas essas partes. A dívida de R$ 180 mil não era apenas sobre empréstimos mal feitos. Era o valor monetário de uma vida inteira de abuso. Era o salário não devolvido, a universidade perdida, as noites de sono sacrificadas, a infância roubada. A frase da minha mãe, "te deu tudo", não foi um pedido de ajuda. Foi a fatura final que ela me apresentou, acreditando que eu, como sempre, cobriria o prejuízo. E naquele momento de clareza fria, eu decidi que ela estava certa. Era hora de acertar as contas. Mas pela primeira vez na história da nossa família, o pagamento seria feito nos meus termos. A dívida que eu estava prestes a quitar não era a deles com o banco. Era a deles comigo. E o preço seria a única coisa que eles realmente valorizavam. A casa que simbolizava a mentira que eles viviam. Os dias que se seguiram àquele almoço de domingo foram uma sinfonia de manipulação, executada com a precisão de maestros experientes. As mensagens de texto começaram sutis, quase carinhosas. "Pensamos muito em você, filha", minha mãe escrevia. "Sabemos que você vai tomar a decisão certa." A decisão certa, no dicionário deles, tinha apenas uma definição: meu sacrifício. Ricardo me ligava com uma voz falsamente calma, falando sobre o legado da família e a memória dos seus avós, como se as paredes daquela casa fossem sagradas, e não apenas o palco de décadas de negligência. Cada palavra era um tijolo, construindo ao meu redor a prisão da culpa. Eles não estavam pedindo ajuda. Estavam emitindo uma ordem de pagamento, confiantes de que o hábito de uma vida inteira me faria obedecer. A pressão era como uma maré subindo lentamente, ameaçando afogar a pequena ilha de clareza que eu havia conquistado. Eu lia as mensagens, ouvia os recados de voz e sentia a velha programação tentando assumir o controle, o impulso de correr e apagar mais um incêndio que eu não comecei. A ofensiva principal, como sempre, veio de Clara. Ela me ligou em uma terça-feira à noite, a voz já embargada pelo choro ensaiado que eu conhecia tão bem. "Laura, eu não consigo dormir." Ela soluçava. "Seu pai está com a pressão alta. Lucas não sai do quarto. Você não entende que está destruindo esta família com a sua indecisão?" A acusação era uma obra de arte da inversão de responsabilidade. A dívida era deles. A má gestão era deles. A vida de aparências era deles. Mas a culpa pela destruição iminente era minha. Ela continuou, listando sacrifícios imaginários que teria feito por mim, reescrevendo a história para se pintar como uma mártir. "Eu dei minha vida por vocês,
E é assim que você me retribui? Com silêncio? Com frieza? Cada frase era um golpe calculado, mirando nas minhas inseguranças mais profundas, na crença que eles instalaram em mim desde criança, que meu valor estava diretamente ligado à minha utilidade para eles. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, não de tristeza, mas de uma raiva gelada que começava a queimar mais forte que a culpa. Ricardo tentou a abordagem do policial bom no dia seguinte. Sua tática era a da razão, do apelo à minha lógica, o que era ainda mais insultuoso. Filha, vamos ser práticos, ele disse, como se estivéssemos discutindo um balanço da empresa. São 180 mil. Para você, com seu salário, é um valor que dá para administrar. Pense nisso como um investimento na estabilidade da sua família. Nós te ajudamos a pagar assim que as coisas melhorarem. A mentira era tão descarada que era quase cômica. As coisas nunca melhorariam, porque o problema não era financeiro, era comportamental. Eles eram um buraco negro de irresponsabilidade, e qualquer dinheiro que eu jogasse ali seria consumido instantaneamente. Ele falava de nós, de família, mas a única pessoa que estaria fazendo o sacrifício, que arcaria com o risco, que perderia noites de sono e adiaria os próprios sonhos, seria eu. Ele queria usar a minha própria competência, a mesma que eles nunca incentivaram, como a solução para a incompetência deles. A lógica dele era perversa. Minha força existia para servir à fraqueza deles. Lucas, por sua vez, manifestou-se da única maneira que sabia, com uma mensagem de texto passivo-agressiva que fedia a vitimismo e direito adquirido. Pensei que a gente pudesse contar com você. Todos os meus projetos dependem de um pouco de estabilidade. Se a gente perder a casa, não sei o que vai ser de mim. Não havia um pingo de reconhecimento de sua própria culpa, dos seus empreendimentos fracassados que ajudaram a cavar aquele buraco. Para ele, a casa não era um lar. Era uma base de operações gratuita. Um hotel com serviço completo financiado pela minha obrigação. Sua mensagem foi a peça final do quebra-cabeça. Ele não me via como irmã. Clara não me via como filha. Ricardo não me via como enteada. Eu era um ativo, um plano de contingência, um recurso de emergência a ser acionado em caso de crise. A frieza deles era muito mais profunda que a minha. A minha era uma reação de autodefesa. A deles, um estado permanente de exploração disfarçada de afeto. A família que eles queriam salvar não era um núcleo de amor, mas uma estrutura de dependência parasitária. Naquela noite, a guerra aconteceu dentro de mim. Sozinha no meu apartamento, o único lugar no mundo que era verdadeiramente meu, as vozes deles ecoavam na minha cabeça. A voz da culpa me dizia que eu era uma filha ingrata, uma irmã egoísta. Eles te deram um teto, ela sussurrava. Eles te alimentaram. É sua obrigação. Essa voz era alta, familiar, treinada por quase 30 anos de condicionamento. Ela me mostrava cenários terríveis. Minha mãe doente de preocupação, meu padrasto desolado, meu irmão na rua. Eu me via como a vilã da história, a pessoa que tinha o poder de salvar a todos e escolheu não o fazer. O pânico de ser abandonada por eles, de ser oficialmente a pária da família, era uma dor física, um aperto no peito que dificultava a respiração. Por um momento, eu vacilei. Peguei o celular, os dedos pairando sobre o número da minha mãe, pronta para ceder, para dizer as palavras que eles queriam ouvir. Eu resolvo. Não se preocupem. Era o caminho mais fácil, o caminho que manteria a paz superficial que eles tanto prezavam. Mas então, outra voz, mais baixa, mais fria, começou a falar. Era a voz da contadora, da auditora. Ela não falava de sentimentos. Falava de números, de fatos. Ela me lembrou do meu primeiro salário de R$ 450, que nunca foi devolvido. Ela projetou na minha mente a imagem da minha carta de aceitação da Universidade Federal, rasgada em pedaços metafóricos pela chantagem emocional deles. Ela me fez lembrar das inúmeras noites em que eu reescrevi o currículo de Lucas, das vezes que mediei as brigas financeiras de Clara e Ricardo, do trabalho emocional não remunerado que eu realizei por anos.
Essa voz começou a fazer uma conta diferente. Não a conta dos R$ 180.000 que eles deviam ao banco, mas a conta da dívida impagável que eles tinham comigo. Uma dívida de tempo, de oportunidades perdidas, de saúde mental, de uma infância que me foi negada. A cada lembrança, a voz da culpa ficava mais fraca, abafada pelo som claro e metálico de um ábaco calculando o verdadeiro custo de ser a rocha. Olhei ao redor do meu apartamento. Cada móvel, cada livro na estante, cada conta paga em dia era um testemunho da minha disciplina, do meu sacrifício pessoal. Eu construí aquela vida sozinha, com a frugalidade que eles sempre ridicularizaram como pão-durice. Eu economizei cada centavo. Não para ter luxos, mas para comprar segurança. A única coisa que eles nunca me proporcionaram. E agora, eles queriam que eu entregasse a escritura da minha segurança para salvar o castelo de cartas deles. Percebi, com uma clareza que doía, que salvá-los significaria a minha própria destruição. Significaria abrir mão do fundo de emergência que eu construí, adiar o sonho do meu próprio imóvel e, pior de tudo, validar a crença deles de que eu existia para servi-los. Significaria ensinar-lhes que não há consequências para suas ações, que eu sempre estaria lá para amortecer a queda. A paz que eu compraria ao ceder seria a paz dos mortos, a tranquilidade de quem desistiu de si mesmo. Naquele instante, a guerra interna acabou. Não houve um vencedor claro, mas uma fusão. A dor da filha negligenciada se uniu à lógica fria da contadora. A emoção não desapareceu, mas foi canalizada, transformada em combustível para uma estratégia. O medo de ser a vilã foi substituído por uma certeza inabalável. Eu não era a vilã por estabelecer um limite. Eu seria uma tola por não fazê-lo. A passividade não era mais uma opção, porque permanecer passiva era uma forma de agressão contra mim mesma. A decisão foi tomada, não com raiva, mas com uma serenidade cirúrgica. O ciclo de abuso financeiro e emocional terminaria ali, naquela noite, no silêncio do meu apartamento. Peguei meu notebook e abri uma planilha. O título da primeira coluna não era Plano de Pagamento da Dívida, mas Auditoria Final da Família Matos. Ficar parada esperando que eles mudassem era o mesmo que esperar a chuva apagar um incêndio. Eu precisava ser a água, o dilúvio, e garantir que, depois da inundação, nada ali pudesse queimar de novo. A frase da minha mãe, "A família que te deu tudo", não explodiu como uma bomba. Ela funcionou como um interruptor. Em um milissegundo, o ruído da sala de jantar, o choro ensaiado dela, a ansiedade de Ricardo, a apatia de Lucas. Tudo isso se dissolveu em um zumbido baixo e constante dentro da minha cabeça. A dor, a culpa, o peso esmagador da obrigação que eu carregava nos ombros desde a infância simplesmente evaporaram. No lugar deles, uma clareza fria e assustadora tomou conta. Era como se eu estivesse vendo a cena de fora, através de uma lente de aumento, analisando cada movimento, cada palavra, não como uma filha, mas como uma auditora examinando uma fraude. Eu os observei, os 3 rostos expectantes, e senti o último fio que me prendia à ilusão de que éramos uma família a se romper. Não com dor, mas com um alívio silencioso e terrível. A pergunta na minha mente mudou. Não era mais sobre como eu poderia salvá-los. Era sobre como eu poderia, finalmente, salvar a mim mesma. E a resposta que surgiu instantaneamente era tão simples quanto brutal. Eu precisava que eles perdessem tudo. Minha decisão não foi um ato de vingança, embora alguém de fora pudesse julgar assim. Foi um ato de contabilidade. Por quase 30 anos, eles fizeram saques da minha conta emocional, do meu tempo, das minhas oportunidades, sem nunca fazer um único depósito. A Universidade Federal que eu perdi, meu primeiro salário que nunca foi devolvido, as noites em claro resolvendo crises que não eram minhas, a infância dedicada a cuidar do filho de ouro deles. Tudo isso estava em um livro-razão que só eu conhecia, uma dívida que crescia com juros compostos de ressentimento e exaustão. Os R$ 180.000 que eles deviam ao banco
Eram uma quantia insignificante perto da dívida impagável que eles tinham comigo. E naquele momento, àquela mesa, eu decidi que era hora de fechar as contas. A justiça, para mim, não seria vê-los sofrer, mas sim forçá-los a viver, pela primeira vez, com o resultado exato de suas próprias escolhas. O reequilíbrio não viria do perdão, mas de uma consequência real, tangível e, acima de tudo, irreversível. A casa era o símbolo do status deles. Ela se tornaria o símbolo da minha libertação. Enquanto essa revolução acontecia dentro de mim, meu rosto permaneceu uma máscara de neutralidade. Eu assenti lentamente, um movimento pequeno, quase imperceptível. Para eles, aquele gesto foi a capitulação que esperavam. Vi o alívio inundar o rosto da minha mãe, as lágrimas de crocodilo secando instantaneamente. Ricardo soltou um suspiro, o corpo relaxando na cadeira. Lucas, pela primeira vez, levantou os olhos do prato, um brilho de triunfo disfarçado de gratidão. Eles viram o que queriam ver. A rocha, a resolvedora de problemas, assumindo mais uma vez o fardo que era deles. Eles sorriram entre si, um sorriso cúmplice que dizia: "Ela nunca nos decepciona." Mal sabiam eles que aquele aceno não era uma promessa de resgate, mas uma sentença. Eu não estava concordando em pagar a dívida deles. Eu estava concordando em comprá-la. E com ela, o poder de ditar os termos da execução. Eles celebraram a minha submissão, sem perceber que naquele exato instante, eu havia me tornado a credora de suas vidas. A viagem de volta para o meu apartamento foi feita em um silêncio absoluto. As luzes da cidade passavam pela janela como borrões, mas minha mente estava mais nítida do que nunca. O pânico e a angústia que me acompanharam na ida haviam sido substituídos por uma calma metódica. Eu não sentia alegria, nem ódio. Sentia propósito. Pela primeira vez, eu não estava reagindo a uma crise criada por eles. Eu estava iniciando a minha própria estratégia, com um objetivo claro e um plano que começava a se formar em minha mente, peça por peça. O medo da solidão, de ser a filha ingrata, ainda estava lá, mas agora era apenas um ruído de fundo, não mais a melodia principal. Eu sabia que o caminho que estava prestes a tomar me custaria a família que eu nunca tive de verdade, mas me devolveria algo infinitamente mais valioso: o controle sobre a minha própria história. Ao estacionar o carro na minha garagem, eu não era mais a Laura que havia saído de casa naquela manhã. A vítima havia sido demitida. A estrategista acabara de ser promovida. Na manhã seguinte, a primeira ação foi executada. Peguei o telefone e liguei para o meu padrasto. Minha voz era calma, profissional, a mesma que eu usava com meus clientes na firma de auditoria. "Ricardo", eu disse sem rodeios, "para começar a analisar a situação e ver as possibilidades de negociação com o banco, preciso de acesso irrestrito a todos os documentos. Contrato da hipoteca, os extratos dos últimos 2 anos, todas as notificações do banco, tudo." Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de alívio. "Claro, filha. O que você precisar. Vou separar tudo hoje mesmo. Sabia que podíamos contar com você." A facilidade com que ele concordou, a total ausência de suspeita, apenas reforçou a minha convicção. Eles não me viam como uma pessoa com interesses próprios, mas como uma ferramenta a ser utilizada. Eles estavam me entregando voluntariamente a arma e o mapa, acreditando que eu os usaria para defender o castelo deles, sem nunca imaginar que meu plano era tomar a fortaleza para mim. Quando o envelope pardo e pesado com os documentos chegou ao meu apartamento, entregue por um motoboy, senti um calafrio. Não era apenas papel. Era o registro de anos de incompetência, de luxos desnecessários, de decisões irresponsáveis. Era a prova material de tudo o que eu já sabia intuitivamente. Sentei-me à minha mesa, o mesmo lugar onde eu passava horas organizando as finanças dos meus clientes, e comecei a espalhar os papéis. Cada extrato, cada cláusula do contrato, era uma peça do quebra-cabeça que eu montaria para a minha própria emancipação. Eles haviam me dado o poder, pensando que era apenas informação.
Eles me pediram para ser a resolvedora de problemas. E eu seria. Eu iria resolver aquele problema de forma definitiva, de um jeito que garantiria que ele nunca mais pudesse se repetir. A auditoria da família Matos havia começado oficialmente, e o resultado final não seria um relatório, mas uma ordem de despejo. A primeira ligação foi para Ricardo, na manhã seguinte. Minha voz, ao telefone, não era a da filha ansiosa que ele esperava, mas a da contadora sênior que eu era das 9 às 6. Fria, metódica, desprovida de qualquer inflexão emocional. Ricardo, para eu começar a análise e verificar as opções de negociação com o banco, preciso de acesso irrestrito a todos os documentos. Contrato da hipoteca, os extratos bancários dos últimos 2 anos, todas as notificações de cobrança, absolutamente tudo. Do outro lado da linha, o som do seu alívio foi quase palpável, um suspiro que carregava anos de irresponsabilidade. Claro, filha, o que você precisar. Sabia que podíamos contar com você. Ele não questionou, não hesitou. Estava me entregando a chave do cofre, acreditando que eu estava ali para proteger seu tesouro, sem perceber que eu vinha para executar a auditoria final e confiscar os ativos. Ele me via como a solução, sem entender que eu era, na verdade, a consequência que eles nunca tiveram a coragem de enfrentar. A confiança cega deles era a minha maior vantagem estratégica. O envelope pardo chegou ao meu apartamento no final da tarde, pesado e denso como um testamento. Ao abri-lo, o cheiro de papel antigo e burocracia encheu o ar. Não eram apenas documentos, era o registro material de uma vida inteira de negligência financeira e emocional. Espalhei os papéis sobre a minha mesa de jantar, a mesma onde eu costumava fazer minhas refeições solitárias, e comecei a trabalhar. Cada extrato de cartão de crédito revelava jantares caros, viagens de fim de semana, roupas de grife. Cada notificação do banco era um grito de alerta que eles haviam ignorado sistematicamente. Eu não sentia raiva, apenas uma confirmação gelada. A dívida de R$ 180 mil não era fruto do azar, mas de um padrão de comportamento, uma filosofia de vida onde as consequências eram sempre um problema para o futuro, ou melhor, para mim. Eles me deram as provas, a contabilidade detalhada do abuso. A auditoria não era mais sobre números, era sobre justiça. E eu seria a executora, usando a mesma lógica e precisão que eles sempre exploraram, mas nunca valorizaram. Durante uma semana, mergulhei naquela contabilidade do caos. Minhas noites não eram mais de sono, mas de planilhas e cálculos. Mapeei cada centavo da dívida, cada empréstimo sobreposto, cada taxa de juros acumulada. Era um castelo de cartas financeiro, prestes a desmoronar ao primeiro sopro de realidade. Vi o dinheiro gasto nos projetos fracassados de Lucas, ideias grandiosas sem nenhum plano de negócios, financiadas pela fé cega dos pais. Vi as retiradas para manter um padrão de vida que seu trabalho como representante comercial jamais poderia sustentar. Enquanto eles viviam uma farsa social, eu economizava cada centavo, adiando meus próprios sonhos. A análise não me trouxe pena, mas clareza. Eles não eram vítimas do sistema, eram arquitetos de sua própria ruína. E ao me pedirem para salvá-los, não estavam buscando ajuda, mas um novo patrocinador para o seu estilo de vida insustentável. A planilha na minha tela era mais do que um balanço financeiro. Era um diagnóstico terminal de caráter. E eu não estava ali para oferecer um tratamento paliativo, mas para assinar o atestado de óbito daquela farsa. O passo seguinte foi o mais doloroso e, paradoxalmente, o mais libertador. Abri o aplicativo do meu banco e olhei para o saldo dos meus investimentos. R$ 195 mil. O resultado de uma década de disciplina espartana, de almoços levados de casa, de férias adiadas, de recusas a convites para sair. Aquele dinheiro não era apenas um número. Era a materialização da minha segurança, a entrada para o meu próprio imóvel, o alicerce da vida que eu estava construindo para mim, longe deles. Por um instante, hesitei. O som da voz da minha mãe, a imagem do desespero deles, a culpa programada em meu DNA, tentaram me parar. Mas então, olhei para a pilha de documentos na minha mesa.
Aquela era a fatura. A conta pela minha infância perdida, pela universidade negada, pelo meu primeiro salário roubado. Com um clique, iniciei a liquidação de tudo. Não era um sacrifício. Era um investimento. Eu não estava comprando a casa deles. Eu estava comprando a minha liberdade. E o preço, por mais alto que fosse, era uma pechincha. Com o dinheiro disponível, o próximo telefonema foi para o gerente do banco. Novamente, minha abordagem foi cirúrgica. Não me apresentei como Laura Matos, a filha desesperada. Apresentei-me como uma investidora, uma terceira parte interessada em adquirir um ativo problemático da carteira do banco. Minha proposta foi direta e brutalmente eficiente. Sei que o imóvel da família Matos está em vias de execução. Leilões são caros, demorados e incertos. Ofereço a quitação integral e imediata da dívida de R$ 180 mil, em troca da transferência da posse e da propriedade do imóvel para o meu nome. Do outro lado, houve um silêncio, seguido por um interesse claro. Para o banco, minha oferta era um presente. Eles se livrariam de um processo judicial, recuperariam o dinheiro instantaneamente e evitariam a desvalorização do ativo em um leilão público. Eu estava usando a linguagem que eles entendiam, a da eficiência e do lucro. Eu não estava pedindo um favor, estava oferecendo a solução mais limpa e rápida. A mesma competência que usei por anos para resolver os problemas deles de graça, agora eu usava para executar meu próprio plano. Para garantir que cada passo fosse legalmente inatacável, contratei um advogado. Escolhi um especialista em direito imobiliário, um homem de poucas palavras e muita eficiência, que não fez perguntas sobre a minha motivação. Para ele, era apenas mais um negócio. Sentei-me em seu escritório e expliquei a situação de forma objetiva, como se estivesse apresentando um caso de auditoria. Quero que a transação seja feita de forma discreta e rápida. A família não deve ser informada dos detalhes até que a transferência de propriedade esteja concluída e registrada em cartório. Quero um contrato que não deixe nenhuma brecha. Ele assentiu, revisou os documentos que eu levei e começou a redigir os termos. Pagar por seus serviços foi mais um investimento na minha estratégia. Eu estava construindo uma fortaleza legal ao redor da minha decisão, um muro impenetrável contra os ataques de histeria e manipulação que eu sabia que viriam. A justiça, para ser efetiva, precisava ser blindada pela lei. E eu estava garantindo que minha armadura não tivesse uma única falha. O dia da assinatura foi surreal. Em uma sala de reuniões anônima no escritório do advogado, assinei os papéis que me tornavam a proprietária legal da casa onde cresci. A caneta deslizando no papel era o único som. Não havia comemoração, nem alívio. Apenas a sensação fria e pesada de um ciclo se fechando. Naquele exato momento, a casa que por 30 anos simbolizou minha servidão, o lugar onde eu era a filha funcional, a rocha invisível, tornou-se meu ativo. O poder havia mudado de mãos, silenciosamente, em uma transação burocrática que eles desconheciam completamente. Imagino que naquele mesmo instante, minha mãe e Ricardo estivessem relaxados, talvez tomando um café na varanda, celebrando a boa vontade da filha, que mais uma vez estava resolvendo tudo. A ironia era avassaladora. Eles me deram as chaves, o mapa e a escritura, acreditando que eu era a guardiã. Mas eu era a conquistadora. E a bandeira da minha independência estava prestes a ser hasteada. Nos dias que se seguiram, eles me ligavam esporadicamente, ansiosos por boas notícias. Minhas respostas eram deliberadamente vagas, curtas e profissionais. "Como estão as coisas com o banco, filha?" perguntava minha mãe. "Estou cuidando disso. O processo é complexo, mas está andando." Eu respondia, com a voz calma de quem discute um balanço trimestral. A ausência de detalhes os tranquilizava. Eles não queriam saber dos detalhes. Nunca quiseram. Queriam apenas o resultado final. O problema desaparecido. A normalidade restaurada sem nenhum custo para eles. Cada ligação era um teste para o meu autocontrole. Uma oportunidade para a culpa tentar ressurgir. Mas a cada vez, eu me apegava à imagem da planilha, aos números que não mentiam, à lógica fria da minha decisão.
Eu os mantive em uma bolha de falsa esperança, deixando que sua própria negligência e presunção fizessem o trabalho de me dar o tempo necessário para que a última peça do meu plano se encaixasse. Eles estavam esperando por um milagre, sem saber que o que estava a caminho era um juízo final. Enquanto esperava o registro oficial da propriedade ser finalizado, olhava para a cópia do contrato em minhas mãos. Não era um troféu de vingança. Era um balanço final, um acerto de contas. Os R$ 180 mil eram o valor de face, o principal. Mas a dívida real, a que eu estava cobrando, era composta por juros de negligência, taxas de oportunidades perdidas e uma multa por danos emocionais que se acumulava há décadas. A casa não era um prêmio, era a quitação. A única forma de garantir que o saldo daquela conta fosse finalmente zerado e que eles nunca mais pudessem fazer uma nova retirada da minha vida. O cálculo estava completo, a execução em andamento, e o resultado era inevitável. É estranho como a vida às vezes nos força a usar a lógica mais fria para alcançar a paz emocional mais profunda. Fico pensando se mais alguém já se viu nessa encruzilhada e de que parte do mundo também precisou transformar dor em estratégia. Se você continua aqui, não saia, porque a notificação estava prestes a ser entregue, e o som do colapso seria ensurdecedor. O 29º dia chegou com a precisão fria de um relógio suíço. Eu estacionei em frente à casa, não mais como a filha convocada, mas como a proprietária executando um termo contratual. Ao meu lado, em um silêncio profissional, estava o oficial de justiça, um homem de meia-idade cuja presença era a materialização da lei, a validação externa que tornava minha ação inquestionável. A porta se abriu antes mesmo que eu tocasse a campainha. A cena na sala era um caos de caixas de papelão e ressentimento. Móveis fora do lugar, objetos de uma vida inteira empilhados sem cuidado, como destroços após uma tempestade. E no centro de tudo, os três. Seus olhares não eram de tristeza, mas de uma fúria impotente. Eles me viam não como a filha que exploraram, mas como uma força invasora, uma calamidade que se abateu sobre suas vidas sem que eles pudessem compreender a origem. Mal sabiam eles que a origem estava em cada um dos seus atos, em cada omissão, em cada fatura que me apresentaram ao longo de 30 anos. A tempestade não era eu. Eu era apenas a chuva que finalmente veio para apagar o incêndio. Ricardo foi o primeiro a tentar, usando sua máscara de racionalidade, a mesma que ele usava para justificar suas piores decisões. Ele se aproximou, as mãos erguidas em um gesto de paz que era, na verdade, uma tentativa de desarmamento. Laura, filha, vamos conversar como pessoas civilizadas. Ele começou, a voz controlada, mas a veia em sua testa pulsava. Isso é um erro terrível, uma loucura. Pense na sua mãe, pense na vergonha, no que as pessoas vão dizer. Ele ainda acreditava que as regras sociais que eles tanto prezavam poderiam me conter, que a ameaça da opinião alheia era uma arma eficaz. Eu o encarei, meus olhos passando por ele e focando no oficial de justiça atrás de mim. Minha resposta foi um único gesto, um aceno de cabeça para o oficial, indicando que ele podia começar a sua verificação protocolar. Ricardo entendeu o recado. A lógica dele não se aplicava mais. As regras do jogo haviam mudado, e o tabuleiro agora era um documento legal, um campo onde seus apelos emocionais não tinham absolutamente nenhum valor. Sua racionalidade era apenas o disfarce de um homem que nunca quis ser responsável por nada. Lucas previsivelmente partiu para o ataque direto, a sua frustração se manifestando como um veneno verbal. Você é um monstro! Ele cuspiu as palavras, o rosto vermelho de raiva. Você sempre teve inveja de mim, sempre quis o que era meu. Agora está roubando a nossa casa, destruindo a nossa família, só para se sentir poderosa. Cada acusação era uma projeção perfeita de sua própria natureza. Ele, que viveu do meu sacrifício, me acusava de roubo. Ele, o epicentro da disfunção, me acusava de destruir a família. Eu o observei sem vacilar. E pela primeira vez, não vi meu irmão mais novo, o garoto que eu ajudei a criar. Vi um estranho, um homem de 24 anos com a maturidade emocional de uma criança mimada.
incapaz de conectar suas ações às suas consequências. Ele não estava de luto pela família. Estava de luto pelo fim do seu subsídio vitalício, pelo fechamento do hotel 5 estrelas que funcionava às minhas custas. Meu silêncio diante de seus insultos foi a resposta mais poderosa. Eu não precisava me defender, porque a verdade dos fatos era a minha armadura. Então, o apogeu da performance. Clara, vendo que a razão de Ricardo e a raiva de Lucas haviam falhado, avançou para o centro do palco. As lágrimas, desta vez, pareciam genuínas, nascidas do pânico puro de quem perdeu completamente o controle. Ela apontou um dedo trêmulo na minha direção, a voz subindo a cada sílaba, até se tornar um grito agudo que ecoou pela sala vazia. "Você está nos expulsando da nossa casa!" Ela bradou, olhando de relance para o oficial de justiça, buscando uma testemunha para a sua narrativa de martírio. A sua própria mãe. "Depois de tudo que nós fizemos por você, depois de toda a vida que te demos." A acusação pairou no ar, densa e carregada, a sua cartada final, a dívida de gratidão que ela acreditava ser eterna e impagável. Era o clímax da sua tragédia pessoal. E ela se entregou ao papel com a convicção de uma atriz que acredita na própria mentira. Ela esperava que o peso daquelas palavras me esmagasse, que a culpa finalmente me fizesse recuar e devolver-lhe o poder que ela sempre teve. O silêncio que se seguiu ao seu grito foi absoluto. O oficial de justiça permaneceu imóvel. Ricardo e Lucas olhavam para mim, esperando a minha reação, a minha capitulação. Mas a culpa não veio. Em seu lugar, havia apenas o zero no final de uma longa e exaustiva equação. Eu dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Minha voz, quando saiu, não era mais alta que um sussurro, mas cortou o ar como uma lâmina de vidro. "Esta não é mais a casa de vocês." Eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. "É minha. E tudo o que vocês fizeram por mim teve um preço." Fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. "Quando eu tinha 11 anos, vocês foram para a Europa por um mês e me deixaram com R$ 2. Hoje eu estou comprando de volta a minha infância. Considerem a dívida paga." A menção específica, o detalhe concreto e esquecido, funcionou como um choque elétrico. O número, tão pequeno e tão gigantesco, desfez a sua narrativa de sacrifício em um único instante. O ar pareceu sair dos pulmões de Clara. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. A narrativa de vítima, sua principal ferramenta de manipulação por toda a vida, havia sido publicamente desmantelada por um fato incontestável. Naquele momento, na frente de uma autoridade legal, ela não era a mãe sacrificada. Era apenas a mulher que havia deixado a filha com 2 moedas. Ricardo, percebendo a derrota iminente, tentou um último blefe. "Isso é um absurdo. Nós vamos te processar por roubo, por extorsão." Ele ameaçou, a voz falhando. Foi o momento que eu esperava. Sem dizer uma palavra, peguei na minha pasta um documento e o entreguei a ele. Era a cópia da matrícula do imóvel atualizada, com o meu nome, Laura Matos, como única proprietária. O carimbo do cartório brilhava sob a luz. Não era uma opinião, não era uma acusação. Era um fato legal, a certidão de óbito da narrativa deles, impressa em papel oficial. O poder não apenas se transferiu. Ele foi legalmente ratificado, selado e entregue. Eu os observei por um último instante. Os 3, parados em meio à desordem de suas vidas, pareciam menores, mais velhos, despidos da arrogância que sempre os vestiu. A raiva havia sido substituída por um choque vazio, a compreensão lenta e dolorosa de que não havia mais para onde apelar, não havia mais ninguém para culpar. Eles não eram mais os diretores da minha vida. Eram apenas inquilinos inadimplentes no final do prazo de despejo. Não senti triunfo, nem alegria. Apenas a paz exaustiva de um soldado no fim de uma guerra que durou décadas. Eu me virei, deixando-os com os destroços de suas escolhas. Enquanto caminhava para a porta, com o oficial de justiça me seguindo, eu não olhei para trás. Eu não estava abandonando uma família. Estava finalmente entrando na minha própria casa, fechando a porta para um passado que, a partir daquele dia, não poderia mais me cobrar nada. A dívida estava finalmente liquidada.
E o silêncio que me acompanhou até o carro foi o som da minha liberdade. Eu não vendi a casa. Por semanas, essa foi a pergunta que todos que souberam da história me fizeram. Mas vender seria apenas uma transação financeira. E o que eu fiz foi um acerto de contas emocional. Hoje, moro aqui. No início, foi estranho. Cada cômodo guardava o fantasma de uma memória, o eco de uma injustiça. As paredes onde antes estavam os porta-retratos da família perfeita agora estavam nuas. E eu passei dias apenas olhando para as marcas mais claras na pintura, os contornos de uma felicidade que nunca me incluiu. O cheiro de assado de domingo foi substituído pelo cheiro de tinta fresca. Aos poucos, comecei a preencher os espaços, não com móveis caros, mas com a minha própria presença. Plantei um jardim onde minha mãe só cultivava grama impecável. Pintei a parede da sala de um azul profundo que ela odiaria. Cada pequena mudança não era um ato de vingança, mas de apropriação. Eu não estava apenas reformando uma casa. Estava reconstruindo o cenário da minha própria infância, desta vez com a única personagem que importava, eu mesma. O silêncio que antes me assustava agora era a trilha sonora da minha paz. Claro que perdi algo no processo. Perdi a ilusão, a última e teimosa esperança infantil de que um dia eles mudariam, que me veriam por quem eu era e não pelo que eu podia fazer por eles. Houve noites em que a solidão pesou, em que o telefone silencioso parecia um grito. Nesses momentos, eu me lembrava do preço da minha liberdade. Os R$ 195.000 que tirei das minhas economias não compraram tijolos e argamassa. Eles compraram o fim das ligações de pânico, o fim da manipulação, o fim da obrigação de ser a rocha que sustenta o peso da irresponsabilidade alheia. Essa transação me ensinou a lição mais dura sobre família. Às vezes, o maior ato de amor que você pode cometer é por si mesmo, mesmo que isso signifique o rompimento definitivo. A dor de perder uma família que nunca foi verdadeiramente minha era um preço justo a pagar pela dignidade de, finalmente, me pertencer. Eu chorei por eles, não por quem eles eram, mas por quem eu precisei que eles fossem. E depois sequei as lágrimas e fui regar minhas novas plantas. Eles nunca mais me procuraram. Soube por conhecidos distantes que se mudaram para um apartamento pequeno alugado em outra cidade. Ricardo conseguiu um emprego de menor prestígio. Clara, pela primeira vez na vida, teve que trabalhar em uma loja. Lucas, me disseram, ainda luta para encontrar seu caminho. Agora sem a rede de segurança que eu representava. Não sinto prazer em suas dificuldades, mas também não sinto culpa. Sinto apenas a neutralidade de um balanço final que finalmente fechou no zero. Eles estão, pela primeira vez, vivendo com as consequências diretas de suas escolhas. É uma lição que eu não poderia ter ensinado com palavras, apenas com ações. A minha força, que eles tanto exploraram, não desapareceu. Ela apenas foi redirecionada. Em vez de usá-la para apagar os incêndios deles, agora a uso para construir as minhas próprias fundações. A resolvedora de problemas foi aposentada compulsoriamente. Em seu lugar, nasceu a arquiteta da minha própria vida, e o primeiro projeto foi construir uma fortaleza em volta do meu próprio valor. Hoje, sentada na varanda desta casa, olhando para o jardim que eu mesma plantei, entendo a natureza da verdadeira justiça. Ela não é barulhenta nem vingativa. É silenciosa, metódica e, acima de tudo, inevitável. É o resultado final de uma longa equação de ações e consequências. A dívida que eles tinham comigo não era de dinheiro, mas de reconhecimento, de cuidado, de infância. E ao tomar a casa, eu não estava cobrando o principal, mas finalmente liquidando os juros de uma vida inteira. Não me tornei um monstro, como meu irmão gritou. Eu me tornei a auditora da minha própria história, e a conclusão do meu relatório foi simples. Era hora de declarar falência àquele sistema familiar abusivo. A paz que sinto agora não é a paz da ausência de conflito, mas a paz da integridade, de saber que o preço que paguei, por mais alto que tenha sido, comprou algo que nenhum dinheiro pode mensurar: o direito de fechar a porta e, finalmente, estar em casa.